Então, galera, oitavo ano, mais uma aula de história. A aula de hoje a gente vai estudar sobre o processo, a Revolução Industrial, compreender, né, como se deu esse processo tão importante, né, na mudança, né, aspecto estrutural de toda a sociedade mundial, né? A gente vai compreender como se deu esse processo, né? Primeiro a gente vai observar que no século I, né, o grego Herón da Alexandria inventou, né, um mecanismo que transformava, né, o calor em movimento. Era a primeira máquina, né, conhecida a usar o calor como uma fonte de energia. Né? O invento consistia em uma esfera cheia de água, né, com dois tubos retorcidos, um de cada lado, semelhante, né, ao que vocês podem observar aí na imagem 1. Né? Ao ser aquecida, a água fazia a esfera girar, né, pela força, né, do vapor que saía pelo tubo. E durante anos, né, esse mecanismo, né, foi apenas uma curiosidade, né? Mas em 1900 anos, né, depois, já no século XVIII, a força do vapor serviu, né, para impulsionar todas rodas, né, sobre trilhos, né, como você vê na imagem 2. E as mudanças introduzidas, né, pelo uso dessas novas tecnologias modificaram totalmente o mundo, né, a começar pela Europa, mas alcançaram todos os continentes, né, para o bem ou para o mal. Foi uma verdadeira revolução. Era um novo mundo, né, que se formava, e o mundo de hoje, né, o nosso mundo, né, vamos descobrir o que mudou, né, de lá para cá, né, e por que nessa mudança, né. Então, aqui a gente vai observar as minas de carvão, né? Ou seja, que a gente observa crianças, né? Ou seja, empurrando uma espécie, né, de vagão cheio de carvão, né? No interior de uma das minas, né, inglesas, né? São crianças, né, trabalhando nessas minas de carvão, né? No século XVIII, a Europa já usava, né, o carvão vegetal como fonte, né, de energia, como havia feito, né, por séculos e séculos. Afinal, o carvão vegetal é o produto, né, da queima, né, de árvores. E como vocês sabem, né, árvores não crescem rápido, né? Por isso as florestas, né, desaparecem, né, do continente europeu. As, as árvores, né, elas demoram, né, um tempo, né, a crescer, né? E um substituto possível para o carvão vegetal era o carvão mineral, né, encontrado em minas, né, localizadas no subsolo, especialmente na Inglaterra e na Escócia, né? Havia muitas minas de carvão mineral de ferro também. E em 1612, depois de muitos anos de trabalho mecânico, o inventor inglês Thomas criou, né, uma máquina a vapor, né, para bombear para a superfície a água acumulada, né, no fundo das minas, né? E rapidamente, né, suas máquinas, né, se espalharam por toda a Inglaterra. E James White, né? Quem foi James White, né? James White é nascido, né, em 1939, era filho, né, de um especialista, né, na fabricação de barcos e no conserto, né, de instrumentos de navegação. Desde criança, James demonstrava e montava, né, esses instrumentos e logo tornou-se, né, um especialista, né. Por motivo de saúde, James foi educado em casa, né, por seu pai, que o estimulava, né, a estudar matemática, né, e eles moravam na Escócia. E James, né, teve a oportunidade de desenvolver suas habilidades na Universidade de Glasgow, na Escócia, né, onde foi trabalhar na fabricação de instrumentos, né, de medição. Lá ele teve contato, né, com as máquinas a vapor, Newcomen, né, e a melhorou. Além desse feito, White desenvolveu instrumentos astronômicos, né, para a universidade, né, como telescópios e barômetros, né. E James aceitou a proposta, né, e se mudou para uma casinha, né, dentro da propriedade, né, que também servia, né, de resistência, né, para os operários, né, que fabricavam as peças, né, que ele solicitava.
Durante anos, James trabalhou em seu projeto, né, em condições difíceis, porque não podia ter rapidamente, né, as peças de que precisavam. Que nessa imagem, né, como a gente observa uma gravura, né, representando, né, o laboratório onde James desenvolvia seus projetos, né, na Universidade de Glasgow, na Escócia. Né? Era comum professores estudiosos, né, visitarem James Watt, né, em seu laboratório. E uma combinação perfeita, né, a máquina de fiar e o a vapor, né. Aqui vocês observam nessa imagem, né, uma mulher trabalha, né, numa, né, dessas máquinas de fiar, ou seja, uma gravura de 1880, né? E a gente observa, fiar significa transformar uma matéria-prima, como a lã dos carneiros ou a pluma do algodão, em fios, né? Esses fios, por sua vez, são transformados em tecidos, né? Que depois são cortados e costurados. E todo esse trabalho, né, era feito com a ajuda, né, de um fuso, né, e de uma roda, uma roca movida, né, à mão ou com um pedal, né, fazia um fio de cada vez, né. Mas em 1767, o inglês James desenvolveu uma roca com 8 fusos, né, movidos, né, com a mão. E o que significa, né? Que uma pessoa que antes fazia um único fio, passou a fazer 8, né? Como vimos no século XVIII, né? Foi o século de grandes invenções. Já no final do século XVIII, as maiores máquinas desse tipo, né? Contavam com até 120 fusos, né? Então, aquela pessoa que antes fazia um único fio e depois passou a fazer 8, agora fazia 120 fios, né? Ou seja, é uma grande transformação. E por que na Inglaterra, né, esse processo? Porque era necessário para que, né, uma região pudesse ser, né, um local adequado para as fábricas dotadas, né, dessas novas tecnologias, né? Muita coisa, né? E os ingleses, né, tinham tudo, né? A Inglaterra tinha as minas de carvão, principal matéria para a produção de energia, também contava com a mão de obra disponível, né, para trabalhar tanto nas minas, né, os homens, né, como nas fábricas, mulheres e crianças. Além disso, né, havia o capital disponível, né, para investir nesses empreendimentos, né, pessoas ricas, né. Os ingleses, né, ainda tinham, né, à sua disposição duas das maiores importantes matérias-primas, né, para a fabricação de tecidos, né, ovelhas para fornecer lã e algodão importado dos Estados Unidos e da Índia, né? Mas ainda existia, né, um mercado consumidor, ou seja, havia quem quisesse, né, comprar seus produtos, tanto na Grã-Bretanha quanto em outros países europeus. E a introdução, né, de uma nova matéria-prima, o algodão, não mudou a forma, né, de fazer o tecido, né, que permanecia ainda, né, como uma atividade de famílias camponesas, né, sobretudo de mulheres e crianças. Mas a criança das novas fábricas, com máquinas de fiar, movidas à água, a vapor, alterou muito essa situação. Né? O trabalho deixou de ser realizado na unidade familiar camponesa. Né? Mulheres e crianças, né, apesar de mantidas, né, como mão de obra, passaram a trabalhar cada vez mais em um mesmo espaço, né? O espaço da fábrica. E, como a gente observa aqui, ao lado, né, interior de uma casa na Irlanda, onde 3 mulheres, né, estão envolvidas, né, no trabalho de fiação, enquanto a outra, né, cozinha, né? Ou seja, aqui uma foto de 1789, né, de uma coleção particular. E a gente observa, né, a questão do trabalho aqui na Irlanda, né? E a cercamento, né, dos campos ingleses, né, e a oferta, né, de mão de obra, né, que a gente pode observar. De um lado, né, a venda de roupas, né, usada nas ruas, né, de uma cidade da Inglaterra, aquarela, né, e a caneta, né, sobre o papel de Thomas, né, 1889, né, a população, né, expulsa, né, do campo vai engrossar, né,
o número de habitantes das cidades, mão de obra, né, disponível, né, para as fábricas, né, enquanto, né, não arranja emprego, sobrevive, né, com o que é possível, né. Do outro lado, a gente observa uma casa, né, uma fazenda, né, então aqui a gente observa a mudança, né, ou seja, de estilo, as pessoas saindo do campo em direção à cidade, né, em busca de trabalho nas fábricas, né, então foi durante o século XVI que a Inglaterra passou por mudanças importantes no mundo rural, né? Foi a época, né, do cercamento dos campos, né? As enclosures, né? Muitos senhores feudais venderam, né, ou arrendaram, né, as terras, sobretudo as terras usadas coletivamente, letivamente, né, pelos camponeses para mercadores ou agricultores dispostos, né, a investir na criação de ovelhas, né? O objeto era para fornecer, né, as manufaturas, né, testes, né? E a divisão do trabalho, né? Como era essa divisão? É que a gente observa nessa imagem, né, a formato de divisão, né, na indústria britânica, né, ou seja, utilizando motores a favor, né, investiu-se, né, em outros segmentos além de têxtil, né, como a fabricação de sapatos, né, como a gente pode observar aqui. E nesse sistema de fábricas, né, trouxe outra consequência, né, para o trabalhador, maior divisão, né, do trabalho. Se antes um trabalhador podia fazer o fio de lã, o algodão, tecer, costurar o tecido, agora nas fábricas cada um tinha, né, uma tarefa específica, né? Uma única peça de tecido passava, né, pelas mãos de vários trabalhadores, pois cada um realizava apenas uma etapa do processo, né, de produção. E os operários ficassem, né, com a questão do trabalhar, né, ou seja, por doença, né, invalidez, ou qualquer outro motivo, podia ser demitido, né, ou seja, o patrão não tinha responsabilidade alguma, né, sobre sua vida, né, ou saúde. O governo, né, também não havia aposentadoria por invalidez ou por tempo de serviço, tampouco férias, né, ou qualquer outro direito que conhecemos hoje, né, e que são assegurados pelas chamadas leis trabalhistas, né, ou seja, é isso quando ficasse impossibilitado de trabalhar, ou seja, o empregado ele era demitido e o patrão não tinha nenhuma responsabilidade sobre ele, né? Mas foi a partir dessa época, né, que os trabalhadores começaram, né, a se organizar e exigir, né, melhores condições de trabalho, ou seja, o trabalho era algo precário, então os trabalhadores começaram a entender que eles tinham que se organizar para ter melhores condições de trabalho. E a gente vai observando aqui a questão dos burgueses e os proletários, né, ou seja, a utilização do motor a vapor para mover as máquinas, né, de fiar permitiu, né, o crescimento, né, da indústria têxtil, né, e, ao mesmo tempo, alterou profundamente as relações de trabalho, né, com a expansão das indústrias, o sistema capitalista, né, se fortaleceu. E, com consequência, né, mais imediata, o desenvolvimento do capitalismo foi o surgimento de duas classes sociais na sociedade. Uma delas chamada na época de burguesia, e era proprietária, né, das máquinas e das indústrias. Hoje são mais conhecidos como os empresários ou capitalistas, porque são donos do capital. E a outra classe social era conhecida na época, né, como por proletários, né, ou seja, eram os trabalhadores, ou seja, a questão utilizavam, né, da mão de obra. E as fábricas, né, crescem, né, e as cidades também, né? E com isso, né, alguns aspectos, né, chamam a atenção. Ou seja, as pessoas começam a sair das áreas rurais e indo para as grandes cidades, e também acontece, né, divisões de classe, né? As pessoas passam a morar em situações bem precárias, né? E com isso aumenta, né, a questão da miséria nas cidades, né? Os trabalhadores procuravam emprego, né, nas fábricas, sobretudo os camponeses, as fábricas se multiplicavam, e não apenas a de tecido, né, havia fábricas de chapéu, sapatos, ferramentas e alimentos. Também cresceu, né, a quantidade de empregos domésticos, né, criados
e criadas, né? Cozinheiras, arrumadeiras, cocheiros, né? Jardineiro, nas casas dos novos ricos, né? Empresários, né? Os espaços urbanos, né? Inchavam, e as cidades industriais cresceram muito rapidamente, o que provocou sérios problemas de habitação, né? Saúde pública, né? Ou seja, a questão da desigualdade social que passou a correr dentro dessas áreas urbanas, novos espaços urbanos, causados por esse processo. A madeira ao ferro, né? Os trilhos, né? Como a gente pode observar aqui, para se locomover por terra, os homens sempre, né? Usaram os pés, as charretes ou lombos, né? Dos animais, que foram domesticados, né? Ao longo do tempo, né? Como cavalos, bois, burros, né? Mulas e camelos, elefantes, né? Claro, né, que havia a opção, né, de locomoção pela água, por mares, rios, lagoas e até oceanos, né, como já estudamos. Mas nem todos os lugares podiam, né, ser alcançados, né, por rotas marítimas ou fluviais. O jeito era aperfeiçoar o transporte terrestre. Por isso, né, há milênios os seres humanos, né, inventaram, né, a roda e colocaram carros e carroças, né, para serem puxados, né, por animais ou pela própria força humana. Com os carros e carroças, precisam, né, de estradas transitáveis, né, ou seja, que permitiam, né, o seu deslocamento. Muitas estradas, em geral, de terra, foram abertas, né, e construídas. A gente pode observar aí, a gente pode imaginar, né, o trabalho que davam, né, para conservá-lo, né, e preservá-lo, né, de chuvas, neves, buracos, poças, né, de água, árvores que caíam e bloqueavam as passagens. Né? Tudo isso podia acontecer. E começa, né, então, a questão das ferrovias. A gente pode observar, né, as ferrovias, ou seja, que a gente observa aqui, né? Ou seja, no século XVIII, a mesma forma como havia acontecido em relação ao aprimoramento dos motores a vapor, foi por conta, né, do carvão, né, que foi aperfeiçoado, né, um antigo e interessante mecanismo, né, os trilhos, né, para que pudesse se locomover, né? Aí a gente observa, né, a questão, né, dessa formação, ou seja, a questão das ferrovias. E no começo, né, usaram trilhos, né, de madeira, túneis subterrâneos para transportar o carvão, né, nas galerias, até, né, a boca das minas. Né? Depois os trilhos foram utilizados na superfície da terra, né, para transportar o carvão mineral, né, para as condições de ferro e para o mercado consumidor. Né? As rodas e os trilhos eram feitos de madeiras e os carros eram puxados, né, por animais. Essas linhas de carris ligavam, né, as minas, né, de carvão aos portos marítimos, né, ou fluviais, onde o carvão era embarcado em navio, né, e transportado até seu destino. Né? E aqui a gente vai observar na locomotiva, né, a vapor, né, conhecida, né, apelidada, né, de Maria Fumaça, né, na estrada, né, de ferro, Leopoldina, província, né, de Minas Gerais, né, ou seja, aqui uma foto, né, ou seja, apelidada de conhecida, né, Maria Fumaça. Com o tempo, né, as técnicas de carris foram aprimoradas, né, e as rodas e os trilhos, né, passaram a ser de ferro. E os aprimoramentos não pararam por aí, né? Vários inventores, né, tentaram colocar um motor, né, a vapor em um veículo, né, para andar nos trilhos, com pouco ou nenhum sucesso. E foi só em 1828 que o engenheiro George, né, depois de vários experimentos, em que usou a máquina a vapor de James White, né, para puxar carros em trilhos, criou uma locomotiva, né, movida a vapor, que funcionava com eficiência. Deu a ela um sugestivo nome, né, de rocket, que significa foguete, né, em português. A primeira viagem da locomotiva aconteceu em 1930, né, entre as cidades inglesas
de Liverpool e Manchester, né? E a locomotiva a vapor e as estradas de ferro, né, mudaram totalmente o sistema de transporte, né, no mundo, encurtando, né, distâncias, né, e transportando quantidade enorme, né, de mercadorias e pessoas. Era realmente um novo mundo, né? E James White, né, foi um dos que contribuiu, né, para as transformações, né, que aconteceram. Então, galera do 8º ano, essa foi mais uma aula. Até a próxima.